Pai do Senhor Jesus, igreja. Amém. Amados irmãos, gratidão, a palavra que resume a minha vinda aqui hoje. Quando aqui cheguei, encontramos uma recepção calorosa de irmãs, junto com a bispa, mediante a nós, minha esposa, conforme ela aqui mencionou, que ao longo da caminhada da vida ela desencadeou uma depressão profunda, tentou se matar nesse período de depressão, desencadeou a fibromialgia, mas Deus colocou ela para passar por esse processo, porque eu sempre falo, ela não fala, mas eu falo, que hoje ela consegue ajudar pessoas. Ela está aí na sua quase formação de terapeuta, acho que nesse final de ano, já tem os seus pacientes que ela atende como terapeuta. Eu não sei porque ela não fala, né? Mas eu falo sempre, faço questão de falar, porque quando você está na prova, ninguém fala de você, que é só você e Deus. Vai abrindo a Bíblia em 1 Samuel capítulo 20, versículo 16, por favor, enquanto eu vou falando aqui. Aí quando Deus te exalta, você também não vê ninguém para te exaltar. Aí você tem que abrir a boca e falar daquilo que Deus fez na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Não é para exaltação do vaso, não. Porque a Bíblia diz que nós somos barro. Mas Deus transforma o barro em vaso, mas não em vaso qualquer, mas em vaso de honra. Amém? Então eu quero assim agradecer a Deus por estar aqui, pela vida da bispa. Ela já esteve ali conosco em Rio das Ostras uns 3 vezes. Os músicos, glória a Deus, pastor, esteve ali mês passado na nossa igreja, deixando uma saudação no hebraico. Aí eu falei, Jesus, o homem veio lá trazendo uma saudação no hebraico. E ontem a igreja teve aqui uma conferência missionária, a igreja está cheia, está alimentada da palavra. Aí eu falei, Deus, e logo eu, que eu sempre faço questão de falar, um peixinho chamado Saiu, lá do Rio Paraíba de Campos, que eu sou campista. E aí hoje eu estou aqui no meio de um monte de tubarão. Eu disse, Jesus, tenha misericórdia da minha alma. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Hoje eu quero falar de aliança. Aleluia. Eu sempre preparo uma palavra, mas sempre digo que Deus muda tudo. Se Deus mudar a palavra que eu preparei, seja feita a vontade do Pai, em nome de Jesus. Diz a palavra, 1 Samuel capítulo 20, versículo 16. É assim Jonathan fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem conta, Você pode falar assim, que Deus, fala comigo, chama os inimigos de Davi para prestarem conta. Podem sentar. Aleluia. Bem, amados irmãos, às vezes, quando nós somos convidados para pregar, eu passo uns dias orando a Deus para aquele dia, porque eu pergunto, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Primeiramente, eu sou receptor, depois eu vou ser o transmissor. Primeiro receptor, depois transmissor, vou transmitir. E se eu não receber, eu também não posso transmitir. Então eu passo dias orando ao Senhor para trazer uma palavra, não somente uma palavra, mas aquilo que Deus Ele tem preparado para a igreja no dia de hoje. No dia de hoje.
Deus ainda não tinha me dado nada. Até ontem ainda Deus não tinha me dado nada. E hoje eu levantei pela manhã, tivemos ali no Rio de Janeiro, na quarta-feira, chegamos já bem de noite, em casa, cansado, fui dormir bem tarde. No sábado nós tivemos uma viagem curta para o aniversário de um pastor amigo nosso, chegamos mais uma vez em casa tarde de novo. E aí me deparei no sábado de manhã com a palavra da bispa: está tudo certo, pastor? E aí falei: está sim, senhora, estarei lá sim, em nome de Jesus. E pela manhã eu pedi a Deus uma palavra. E Deus disse assim: fale de aliança. Fale de aliança. E aí, antes que alguém pergunte: pastor, aliança é o que? É pacto, que não pode ser quebrado, que não pode ser inviolado. Entenda como você quiser. Porque para muitas pessoas essa aliança aí não está valendo mais nada. A pessoa quebra, amassa, joga fora. Quando briga com a esposa, joga fora. Esquece que custou 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. Isso não importa, a pessoa joga fora. Porque as pessoas não se apegam mais nessa aliança, supostamente aliança que eu estou falando. Mas eu não estou falando dessa aliança. Mas eu vou usar essa aliança como base do que eu vou falar. Porque quando a gente lembra de aliança, a gente lembra de um compromisso. E quando a gente lembra de um compromisso, o compromisso engloba tudo aquilo que nós, perante aquela aliança, nós proferimos. E o que nós proferimos? Proferimos ser fiel até a morte, na doença, na alegria, na enfermidade, na escassez, na dor, na pobreza, na riqueza. Aí quando vem a primeira briga, a primeira luta, a pessoa esquece de tudo isso, joga a aliança fora, quebra e viola o pacto, aleluia, e aí fica a deriva. Só Deus sabe. Então isso aqui não serve. Esse tipo de aliança informal não serve para nada. Mas eu quero te apresentar aqui uma aliança inquebrável. Eu quero te apresentar aqui um pacto que não pode ser inviolável. Que na época passada era feito um juramento colocando a mão sobre a coxa. Aleluia. E eu acredito que quando alguém vai fazer esse tipo de juramento colocando a mão sobre a coxa, como foi Abraão fez com Eliezer, o teu conservo, quando pediu que ele fosse arrumar uma noiva para o seu filho Isaque, ele fez esse juramento: coloca a mão aqui na minha coxa, faz-me jurar que você não vai trazer uma noiva qualquer para o meu filho, você vai trazer uma noiva que seja do meio da minha parentela, do mesmo meu. E assim foi feito uma aliança, foi feito um pacto. Então Eliezer fez um pacto, aleluia, dizendo que ele ia cumprir aquilo que foi ali dito. E quando eu falo dessa aliança, que é colocar a mão sobre a coxa, alguém não consegue colocar a mão sobre uma coxa se tem que ser joelhado. Eu acredito a pessoa fazer esse tipo de pacto, joelhando no chão para fazer esse tipo de pacto. É aí que eu quero dizer, que quando a pessoa se coloca nessa condição, ela está dizendo: eu prometo que somente aquilo que foi imposto aqui agora vai ser feito, e nada além disso, aleluia, nada além disso não vai deixar de ser feito. O que eu quero dizer com isso? Nós vemos na Bíblia várias promessas de aliança. Primeiramente, Deus fez uma promessa com Noé. Deus disse que nos dias de Noé não iria castigar mais o povo com o dilúvio. E a aliança que Deus fez entre ele e o homem foi que o arco-íris cruzou o céu. E através daquele arco-íris, Deus estava dizendo: olha, a partir de agora não vou mais castigar esse povo com o dilúvio. Deus fez uma aliança com Noé. Aleluia. Tempos se passaram. Deus fez uma aliança com Abraão. E todos nós sabemos que essa aliança, aleluia, Deus disse: Abraão, eu estou te chamando para ser pai de uma grande nação. Aleluia. Sai do meio da sua parentela, vai para uma terra aonde eu tenho te mostrado. Aleluia. E diz a palavra de Deus que Noé saiu lá da sua terra e foi para uma terra a qual ele não estava aí no seu coração. Deus levou ele. Chegando lá naquela terra, Deus fez
Só que você se esquece que promessa não tem tempo de validade. Alabaca, você não entendeu. Promessa não tem tempo de validade. Aleluia. Ou quer que seja isso, para você está inválido. Mas Deus essa noite vai validar novamente a promessa que Deus te fez. E eu não sei o que Deus te prometeu. Eu acho bom você levantar a mão para o céu, porque eu vou te profetizar na sua vida aqui agora. Deus fez uma aliança comigo e com você. E que aliança é essa? Enquanto eu permanecer na tua presença, ser fiel a Ele, dar glória a Ele, magnificar o teu nome e reconhecer que Deus é Deus do céu, mas também é Deus da minha vida. Deus então será o Deus da minha vida. Eu serei o teu servo, e aonde eu colocar a planta dos meus pés, o lugar será abençoado. Aonde eu colocar as minhas mãos, o lugar será abençoado, em nome de Jesus. Eu sou oriundo de terreiro de Macumba. Até uns 30 anos atrás, meu Deus era o Deus da Macumba. Eu não conhecia Deus. Minha família não conhecia Deus. Juntando toda a minha família em Campos, a família que mais tinha terreiro de Macumba em Campos era a minha família. Glória a Jesus. E eu não tinha esse conhecimento com a palavra. E uma certa vez, eu estava em uma festa mundana, juntamente com um amigo meu. E ali eu vi um homicídio que aconteceu ali próximo dali, de onde eu estava. E vi a pessoa que cometeu o homicídio se evadindo-se do lugar. E ali naquela noite, aleluia, eu escutei uma voz e disse: hoje é o último dia seu aqui nesse mundo. Pode dar a Deus para esse mundo, porque hoje é o último dia que você está nesse mundo. Porque a partir de amanhã eu vou te resgatar como um forte, e tu vai ser o anunciador de boa nova. E aonde eu te mandar, tu vai ir, tu vai pegar a minha palavra. Aleluia. E eu chamei meu amigo, chamava Jomar. Disse: Jomar, hoje é o último dia nosso aqui no mundo. Olha aí, eu fui para a igreja e está ganhando um comigo. Hoje é o nosso último dia aqui. Dá a Deus para esse mundo, que amanhã nós vamos para a igreja. E nós vamos aceitar Jesus. O que eu quero dizer aqui, que enquanto você está no mundo, tudo que você faz no mundo, contribui para o mundo. Se você tem um amigo se multiplica em 2, 2 se multiplica em 4, 4 se multiplica em 5, 5 se multiplica em 6, 6 se multiplica em 10, e assim vai. Mas quando você vem para a igreja, aqueles amigos que se diziam sempre seus amigos, eles começam a se afastar literalmente de você. Você agora começa a entrar numa dimensão de vida que você pergunta: Senhor, cadê os meus amigos? Isso aconteceu com o João. Cadê os meus amigos? Você vai ver que você não tem amigo. Você perde amigo, mas você ganha um pai. Você perde amigo, mas você ganha irmãos. Você perde amigo, mas você ganha uma família. Somente quem é essa família? Levante a mão para o céu nessa noite, adora a Deus. Adora. Adora. Olha bem, todo o tempo que eu estava aqui, Deus me mostrava uma credencial com nome aqui no altar. E o nome que estava escrito nessa credencial era Maria Helena. Aleluia. Eu não sei se aqui tem alguém com esse nome de Maria Helena, ou sobrenome Helena, não sei, ou inicial Helena, mas eu via nitidamente uma credencial, e nessa credencial estava esse nome. Esse nome estava sobre esse altar, e o Senhor dizia assim: hoje eu levanto da extremidade do alto do céu e visito essa mulher hoje. E eu hoje jogo por terra tudo aquilo que está buscando o brilho sobre a vida dela. Hoje eu entro com um plano de cura na vida dela. Alabante cominácia. Remanto que ela, e minha mãe dizer, diga para ela, eleva-se candarápia, que o choro dura uma noite, mas a alegria dura pela manhã. Aleluia.
Deus, através da aliança de Jonatas com Davi, ambos tinham uma aliança implacável. E através dessa aliança, gerou um ciúme de Saul entre Davi e Jonatas. A Bíblia diz que Saul era aquele tipo de rei que era possuidor, ele era possuído. A Bíblia diz que o Espírito da parte de Deus, de vez em quando, se apossava de Saul. E aí, Davi tocava a harpa, tangia a harpa, e através da harpa, aquele espírito maligno saía. E a Bíblia diz que uma certa vez um gigante Golias afrontava o exército de Deus. E o rei disse assim: olha, aquele cujo entre nós se levantar um homem que for capaz de derrubar esse gigante, eu darei a minha filha como esposa, darei possessões no meu reino. Aleluia, essa foi a palavra do rei, que saiu por todo o arraial, por todo Israel, todas as pessoas foram sabedores dessa palavra. Mas não tinha homem nenhum capaz de se levantar para derrubar o gigante Golias. Não tinha ninguém. Aí agora, eu entendo porque Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, ele estava sendo preparado. Eu entendo que lá, ele estava sendo preparado para aquilo que estava por vir, mais na frente. Aleluia. Talvez muitas pessoas pensam que Deus vai enviar você de qualquer maneira, não vai. Se você não estiver preparado para tal coisa, Deus não vai designar. Precisa ser preparado por Ele, para que através dele você possa, aleluia, ir fazer aquilo que Deus tem colocado para você fazer. E diz a Bíblia que o pai de Davi, Jessé, colocou seus filhos mais velhos para a guerra, estou eles na guerra, os 3 primeiros. E aí a Bíblia diz que Davi foi junto. E chegando lá, a Bíblia diz que Davi via o quanto que o gigante fazia com o povo. Ele bagunçava com o povo de Deus. Me faz lembrar que Deus está lá no céu olhando tudo aquilo ali. Me faz lembrar que Deus está no céu olhando toda a afronta que estão fazendo para o seu povo aqui na terra. Me faz lembrar que lá no céu nada passa por desapercebido perante a Deus. Tudo está sendo assistido perante os olhos de Deus. Aos olhos de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. E nada passa por desapercebido. Aleluia. Aí eu posso imaginar Deus lá do alto do céu, vou conjecturar, ele olhando assim: gigante Golias, você não sabe o que eu estou preparando para você. Eu estou preparando o menor da casa. É o menor, sabe por quê? Porque eu uso as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Aleluia. Eu abato o exaltado e dou graça e força aos humildes. E do montão Deus serve o necessitado e faz dele, aleluia, lixo. Deus faz dele o luxo para a glória do nome do Senhor. Aí Davi está lá com a visão profética do céu. Quem é esse aí? Quem é esse? Quem é esse? Isso aqui, no meu instinto de pregador, o pregador ele tem que ter visão da dimensão do reino territorial. Ele precisa saber qual é o demônio que está ali. Ele precisa saber quem é o diabo que está falando ali. Quem é o diabo que está falando naquela vida,
A ficha ainda não caiu. Fui para a convenção de pastores no congresso. E chegando lá, me chamaram para uma sala, para uma sabatina. E perguntaram: sabe o que está fazendo aqui? Eu disse: não sei. Não sabe não. Porque o seu nome está aqui hoje para ser consagrado ao apóstolo. Eu disse: se está, até vai permanecer. Porque eu não vou renunciar. Se está é porque Deus aprove a Deus me chamar. Mas quando o óleo foi jogado em mim, e quando eu cheguei em casa, que eu fui olhando que a ficha não caía, eu disse: Jesus, tamanha é a responsabilidade, bispa. Porque uma coisa é alguém chamar-se diácono, faz favor. Aí veja bem, quando você é um presbítero, faz favor. Aí quando você fala assim, evangelista, missionário, faz favor. Aí quando vai subir bispo, olha só a dimensão. E quando chega no nível de apóstolo, a coisa fica mais difícil ainda. Eu disse: Deus, eu preciso que o nome pela qual fui designado, ele seja para aquilo que ele apraz. Eu não quero que apenas eu seja um apóstolo somente em cargo eclesiástico, mas em tudo aquilo que o Senhor me designar. Aleluia, eu quero fazer com que essa função na minha vida se prevaleça. Porque às vezes a pessoa olha para o frasco não sabendo que daquele frasco tem um conteúdo. Aí porque as pessoas olham para a aparência. Nós que somos dos anos 70, nós vimos uma evolução muito grande nas embalagens, nos frascos, e muitas coisas evoluíram, os carros, a tecnologia avançaram, a medicina, a tecnologia avançaram, muitas coisas avançaram, e muitas coisas estão ultrapassadas, aleluia, e muitas das vezes nós vemos uma evolução tão grande também no Evangelho, mas nós vemos uma meia dúzia de pessoas do outro lado fazendo oposição na igreja, dizendo que Deus não cura mais, dizendo que Deus não faz mais milagre, que Deus não batiza mais com o Espírito Santo, que Deus não revela, que Deus não faz na igreja, não faz na vida daquela pessoa que é incrédulo, mas aquela vida de pessoa que está em lugar, que crê e acredita. Hoje, Deus pode mudar o seu nome. Eu posso ver que Ziba representando ali o rei, chega ali naquela casa e diz assim: ei, levanta, porque o rei te chama. Levanta, porque o rei te chama. De repente, quem sabe que Mefibosete, ele se coloca de pé. Quem sabe que quando seu pai era vivo, aleluia, Jonas disse assim: olha meu filho, se um dia uma coisa te acontecer, fica despreocupado, o rei Davi virá ao seu encontro, não se preocupa meu filho, eu fiz uma aliança com ele, e eu tenho certeza que ele virá. Eu quero dizer que Deus não atarda, Deus não se apressa, Deus chega na hora certa, Deus chega na hora certa, porque Deus fez uma aliança, Deus fez uma aliança com Jacó, Deus fez uma aliança com Isaac, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com os apóstolos, Deus fez uma aliança com a igreja. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, na Santa Sé, a partir do versículo 23 em diante: porque eu recebi do Senhor, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graça disse: esse é meu corpo que é partido por vós. E semelhantemente, depois de ter tomado o pão e tendo graça, ele disse: esse é o cálice da nova aliança, esse é o cálice da nova aliança que eu passo com a igreja, eu passo com a igreja agora é minha, a igreja agora tem dono, a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja tem dono, a igreja tem. E sabe que aliança foi essa? Pergunta, seu irmão, sabe que aliança foi essa? Foi a morte na cruz. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi a morte na cruz. A Bíblia diz que Jesus, no jardim de Getsemane, junto com o seu discípulo, ele pede: fica aqui que eu vou orar. Eu estou profundamente angustiado. E ele subiu e disse: mas fica aqui orando, fica velando, fica chama. Jesus chegando encontrou os seus
discípulo dormiu. E ele advertiu severamente: poxa, nem nessa hora eu posso contar com vocês. Tem hora que a igreja precisa contar com a igreja, com os membros, com os obreiros. Tem hora que parece que todo mundo some, parece que não parece ninguém. Quanto mais, a hora que mais a igreja precisa é a hora que a pessoa não pode servir. E você já viu servir a hora que não pode? Servir é quando pode. Aleluia. Se não é para servir quando não pode, então não é servir. Depois é depois. O momento é agora, o momento é hoje. Amanhã não importa. E a Bíblia diz que Jesus foi levado à cruz, ficou lá. E agora ele ensina uma aliança. O tetelestai. Consumado está. E aí ele entrega: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Perdoa, eles não sabem o que faz. Eles assaltando Jesus, batendo Jesus, colocaram ele na cruz, fica de pé, igreja. Perdoa, porque ele não sabe o que faz. Mas mesmo assim eu faço uma aliança com esse povo. Meu Deus. Eu faço uma aliança com esse povo.